Correção dos exercícios de matemática aplicada à geometria espacial, relação de Euler. Na verdade, é uma revisão do que nós vimos no semestre passado. A questão número 1 diz: um poliedro convexo, só lembrando, convexo quer dizer que cada face do meu sólido eu consigo encostar na parede. Uma face de cada vez, mas eu consigo encostar todas as faces na parede totalmente. Num poliedro convexo, o número de faces é 10 e o número de arestas é 16. Qual é o número de vértices desse poliedro? Falou em poliedro convexo, eu aplico a relação de Euler. Então, a questão número 1 disse que o número de faces é 10, F, faces, são 10, o número de arestas, 16, arestas, A, 16. E ele pergunta qual é o número de vértices desse poliedro. Como eu falei, o exercício fala em poliedro convexo, então eu aplico a relação de Euler. Vamos fazer arroz a 2. Então vamos. O número de vértices é o que eu estou procurando. Eu não sei o número de vértices, o número de pontinhas do sólido do poliedro. O número de faces eu tenho. São 10 faces. O número de arestas também, ele nos deu. Substitua arestas por 16, mais 2. Então, nós teremos que o número de vértices será 16 mais 2 dará 18, mais 10 irá ao segundo membro, operação inversa, negativo, menos 10. Então, o número de vértices desse poliedro são 8. São 8 vértices. Questão número 1, muito tranquilo. Vamos para a questão número 2. Um poliedro convexo vale a relação de Euler. Possui 4 faces triangulares, 3 faces hexagonais. Lembre-se, hexágono, 6 lados. Determine o número de arestas e o número de vértices desse poliedro. Então, vamos supor que você está com um tempinho à toa e você resolveu brincar um pouco. Você recortou 4 triângulos. Então, você tem 4 faces triangulares. Tá ok? E o exercício diz que você também recortou 3 faces hexagonais. São 3 faces que são hexágonos. Lembrando que o hexágono é uma figura da geometria plana, um polígono, que possui 6 lados. Aí eu pergunto para vocês, se você tem aí agora 4 triângulos e 3 hexágonos, qual é o total de faces? Essa é fácil, é só somar. 4 mais 3 são 7 faces. Agora vamos descobrir o número de arestas. São 4 faces triangulares, então 4 vezes o triângulo. Cada triângulo tem 3 lados, então eu faço 4 vezes 3, que é igual a 12. Arestas. Espera aí, ele disse que eu também recortei 3 faces hexagonais. Cada hexágono possui 6 lados. Então, 3 vezes 6, que é igual a 18 arestas. Soma. Qual é o total de arestas? 2 mais 8, 10, vai 1. 1 mais 1 mais 1, 3. Então são 30 arestas? Não. Toma cuidado. Você recortou aí 4 faces triangulares. Você recortou aí 3 faces hexagonais. Você as contou separadamente. Mas na hora de formar o poliedro,
você vai ter que colar um lado com o outro. Por exemplo, você tem que colar. Tá vendo esse lado do hexágono? Por exemplo, você teria que colar com esse lado do triângulo para formar o sólido, para formar o poliedro. Significa que uma mesma linha, uma mesma aresta vai ligar dois lados. Aqui você contou as figuras, os polígonos, triângulos e hexágonos separados. Mas na hora de formar o poliedro, você vai colar um lado com o outro para formar o sólido. Então eles vão dividir a mesma linha, a mesma aresta. Então você acaba contando aqui separadamente, você acaba contando o número de arestas duas vezes. Então você vai dividir o número de arestas por 2, porque você vai lembrar que vai grudar um polígono no outro para formar o sólido. Então o número de arestas, na verdade, será 30 dividido por 2, são 15 arestas, na verdade. Então, nós temos a relação de Euler. Vamos fazer arroz a 2. Veja que nós temos o número de faces e já temos o número de arestas. Falta calcular apenas o número de vértices, que é o V. Estou procurando agora apenas o V. O número de faces eu já tenho, foi fácil de achar, são 7. O número de arestas eu tive que ficar um pouco esperto, mas eu achei 15. Mais 2. Então, o número de vértices será 17, 15 mais 2, 17. O mais 7, a operação inversa, irá para o segundo membro, menos 7. Então, logo, o número de vértices será 10. São 10 vértices. Prontinho, essa é a questão número 2. Então, só para concluir, veja aqui a nossa caixinha de pasta de dente. E aí você percebe que a nossa pasta de dente ela é formada por polígonos que são retângulos e quadrado nas bases. E aí você percebe que aqui em cima, ó, eu estou tentando colorir aqui de vermelho, essa aresta. Essa aresta está ligando a face retangular, onde está a propaganda do produto, com a base. Então, você liga pela mesma aresta, pela mesma linha, duas faces consecutivas. Eu teria contado separadamente esse quadradinho aqui, eu teria contado essa aresta separado. Separadamente, eu teria contado essa linha, essa aresta do retângulo também separado, como se fossem duas diferentes. Mas, na verdade, é a mesma, porque a mesma aresta sempre vai ligar duas faces consecutivas. Tá ok? Durante o cálculo, eu tinha feito uma face triangular e eu tenho feito separadamente a face hexagonal. Mas eu tenho que lembrar que eu tenho que colar, eu tenho que grudar, acoplar uma face na outra para formar o poliedro. Então, faces consecutivas, como esse retângulo e esse quadrado, vão dividir a mesma linha, a mesma aresta. Por isso, a razão de dividir por 2 o número de arestas que a gente encontra. Então, na nossa revisão aqui, o exercício bem tranquilo, que é a questão número 3. Determine o número de vértices, V, vértices, de um poliedro convexo. Eu posso aplicar a relação de Euler, é convexo, que possui 8 faces e 14 arestas. Ele me deu o número de faces, me deu o número de arestas. Então, ele só está pedindo o número de vértices. Então, vamos para a questão número 3. O número de faces é 8 e o número de arestas é 14. Aí ele está perguntando qual que é o número de vértices.
Prontinho. A formulazinha da relação de Euler é: vamos fazer arroz A2. Veja que o número de vértices você não tem, então vamos chamá-lo de V. Já o número de faces foi dado, é 8. O número de arestas também foi dado, é 14 mais 2. Então, o número de vértices será 16, 8, operação inversa, irá o segundo membro, menos 8. O número de vértices é 16 menos 8, 8. 8 vértices, exercício bem tranquilo, é questão número 3. Já a questão número 4, quantas faces possui o poliedro convexo de 12 vértices e 20 arestas? Então agora ele está perguntando o F, o número de faces. Ele disse que o número de vértices você tem, que é 12, e arestas é 20. Simplesmente substituir. O objetivo desses exercícios é só aplicação de fórmula, só para lembrar a aplicação da relação de Euler. Então ele quer saber qual que é o número de faces, F, qual que é o número de faces, sabendo que o número de vértices foi dado, são 12, e o número de arestas é 20. Então vamos lá. Aplica a relação de Euler, vamos fazer arroz A2. O número de vértices é 12. O número de faces você não tem. O número de arestas é 20, mais 2, da fórmula da relação de Euler. Então, o número de faces eu vou isolar e teremos 20 mais 2 é 22, menos 12. Logo, o número de faces será 22 menos 12, 10. São 10 faces. Questão número 4. Questão número 5 diz: determine o número de arestas. Estou pedindo o valor do A, arestas, de um poliedro convexo, um sólido, em que cada face eu consigo encostar na parede, uma face de cada vez, e ela possui 6 vértices, 6 pontinhas, e 8 faces, 8 linhas, que separam uma face consecutiva da outra. Separa as faces vizinhas uma da outra. Então vamos lá, vamos achar o número de arestas. Questão número 5, ele nos disse que o número de vértices, portanto, é 6 e o número de faces é 8. Está faltando o número de arestas. Vamos achar o número de arestas. A relação de Euler, vamos fazer arroz A2. Veja que o número de vértices é 6. O número de faces é 8. Falta achar o número de arestas, mais o 2 da relação de Euler. Então, eu tenho que inverter e dizer que arestas mais 2 é igual a 6 mais 8, que é 14, né? Quem tem letra de um lado, quem não tem do outro, o mais 2, a operação inversa irá para o segundo membro, menos 2, o número de arestas, 12. São 12 arestas. Questão número 5.